É significativo que Jesus tenha iniciado sua filosofia de prosperidade das bem-aventuranças na Galileia e que tenha vivido a mais importante fase de seu ministério ali. Os galileus eram livres pensadores. Viveram por muitos anos em terras situadas no caminho usado para ataques inimigos. Haviam sofrido muito com invasões estrangeiras e, portanto, estavam ávidos pela próspera verdade que Jesus pregava. A Galileia era um caldeirão de diferentes raças, culturas e religiões, o que fez com que os galileus fossem bem mais abertos e receptivos aos ensinamentos do que o povo do sul da Judeia, onde a religião era algo restrito e cheio de estereótipos. A cidade parecia estar muito distante de Jerusalém, onde a maioria dos judeus era aparentemente mais feliz e mais próspera. Em Jerusalém, a religião judaica era respeitada pelos colonizadores romanos e o templo funcionava da mesma maneira havia muitos anos. Os sacerdotes e fariseus estavam satisfeitos com a situação como estava e se opunham à mais sutil das mudanças. Desse modo, é fácil compreender por que o povo do norte, na Galileia, recebeu os ensinamentos de Jesus sobre prosperidade, paz, saúde e harmonia como se fosse a herança espiritual de cada um deles, enquanto as mesmas ideias sofriam tanta resistência em Jerusalém. A abundância e a beleza da próspera Galileia. Um empresário que viajava pela Terra Santa enviou-me um cartão postal do Mar da Galileia. Eis sua mensagem. Eu amo a Galileia. É uma terra ainda relativamente intacta. Consigo sentir a próspera presença de Jesus neste local. Obviamente, ele irradiava uma consciência de abundância, vagando livremente por terras tão ricas. Um cenário perfeito para transmitir tão próspera verdade. Foi bastante adequado Jesus ter transmitido as bem-aventuranças na encosta de uma colina na Galileia, acima de um brilhante lago. Eram terras pitorescas, cercadas por antigas montanhas e belas colinas. Seus córregos, riachos e campos férteis eram enfeitados por flores e arbustos. Havia abundantes pastos repletos de ovelhas e cabras. Ainda há mais espécies de flores desabrochando na primavera sobre as colinas da Galileia do que em qualquer outro lugar do mundo. Papoulas, phlox, lupinos e oleandos coloridos são apenas algumas das variedades que florescem abundantemente todos os anos. Comparada às áridas colinas da Judéia ou às cercanias de Moabe, a Galileia era uma terra maravilhosa, fértil e frutífera, uma região rica de próspera atividade econômica. Situada em uma área onde a água era considerada preciosa, a natureza presenteou-a com o líquido em abundância, o que tornava suas paisagens ainda mais belas. Um mistério pairava sobre a região que cercava o Mar da Galileia, onde se viam plantações de nogueiras, palmeiras, figueiras e oliveiras, uma área conhecida por peixes cujo gosto e aparência diferenciavam-se dos outros. A importância das belas atitudes. Um famoso psiquiatra disse certa vez: se juntarmos todos os artigos autoritários que já foram escritos sobre higiene mental pelos mais qualificados psicólogos e psiquiatras, se fundirmos seus textos e filtrá-los, e se obtivermos o puro conhecimento científico, sem adulterações, sucintamente expresso pelos mais talentosos poetas ainda vivos, teremos uma conclusão incompleta e inadequada do Sermão da Montanha. Um extraordinário modelo de um próspero modo de vida, com ótima saúde mental e contentamento. As bem-aventuranças são um grupo de belas atitudes, e de pensamentos alegres que estão entre os mais famosos de Jesus e foram retiradas do mais extenso Sermão da Montanha. Depois de pregar sua filosofia básica da prosperidade nas bem-aventuranças, Jesus partiu para explicações mais detalhadas sobre ela no restante do sermão. 10 Interpretadas metafisicamente, as bem-aventuranças descrevem os pensamentos e sentimentos internos ideais do próspero indivíduo que, como Jesus, sabe ser o rico filho de um pai amoroso, um herdeiro da ilimitada fortuna. Entretanto, acreditava-se que as bem-aventuranças não pudessem ser originalmente atribuídas a Jesus, pois traziam diversas expressões contidas nos textos do Antigo Testamento, especialmente de alguns encontrados em Salmos e Provérbios. Enquanto os ensinamentos encontrados nos dois referidos livros repreendiam a avareza, a injustiça e a violência relacionadas à riqueza, também prometiam aos pobres que seu sofrimento teria fim e que todos gozariam dos melhores bens da terra. As belas atitudes de Jesus reiteravam tais ideais. De qualquer maneira, havia uma forte ligação entre os ensinamentos de Jesus e a tradicional religião judaica.
Alguns autores acreditam que os ensinamentos transmitidos nas bem-aventuranças foram registrados primeiramente nos escritos dos mestres da época e se baseavam nos pensamentos do Antigo Testamento. Ao passo que as leis recebidas por Moisés no Monte Sinai constituem o coração do judaísmo, o Sermão da Montanha, a começar pelas bem-aventuranças, é a essência das boas novas do cristianismo. Os termos não deverás dos 10 mandamentos são substituídos por bem-aventurados. Naquela época, para poder ter uma vida comum, uma pessoa tinha de obedecer mais de 600 leis diariamente. O povo era tão preso às leis humanas externas que não sabia o que significava aproveitar a vida segundo as leis internas da mente e do espírito. Desse modo, fica claro por que os seguidores de Jesus receberam com tanta alegria seus ensinamentos que enfatizavam tais leis internas. Em alguns momentos de seu próprio crescimento, é possível que você se sinta negativo e em meio a circunstâncias limitadas, imaginando que a única saída para obter experiências mais felizes e prósperas seja aderir fielmente às leis físicas e metafísicas da vida. Contudo, ao transformar sua visão de mundo em algo positivo, perceberá que as atitudes, não deverás, dos 10 mandamentos se tornarão atitudes, bem-aventuradas, e você poderá colher resultados igualmente prósperos. Um homem tomou a iniciativa em busca de uma vida melhor, e nós podemos fazer o mesmo. Antes de seguirmos para os capítulos 4 e 5, que trazem um estudo específico sobre o pensamento próspero contido nas bem-aventuranças e na oração do Senhor, observemos o que nos garante esse empresário do estado de Washington. O pensamento próspero realmente funciona se persistirmos em usá-lo. Desde que iniciei meus estudos, montei meu negócio e adquiri um imóvel para abrigá-lo. Para mim, trata-se de uma enorme demonstração de prosperidade, pois comecei como funcionário do homem que hoje trabalha para mim. Esse ano, completarei 60 anos de vida. Imaginava que, nessa idade, estaria descansando tranquilamente em uma cadeira de balanço. Mas me sinto capaz e Deus tem mostrado sua vontade, portanto, aqui vou eu lançando-me em uma nova iniciativa em direção ao próspero meio de vida. Acredito que, conhecendo as verdades prósperas encontradas em cada uma das bem-aventuranças e na oração do Senhor, você também poderá se lançar a novas iniciativas em busca de uma vida melhor. Ao capítulo 4, aqui vamos nós. Resumo. 1. Alguns dos mais famosos ensinamentos de Jesus, as bem-aventuranças e a oração do Senhor estão repletos de poderosas fórmulas de prosperidade. 2. A razão para que Jesus tivesse pregado tais fórmulas antes de realizar muitos de seus milagres de prosperidade ou de cura é, quando a natureza interna do homem se sente satisfeita, as provisões externas vêm com mais facilidade. 3. Estima-se que o sucesso seja resultado de 98% de preparações internas e somente 2% de ações externas. Nas bem-aventuranças e na oração do Senhor, o indivíduo antes se prepara internamente para depois obter o sucesso exterior. 4. O fato de encontrarmos os mais ricos ensinamentos de Jesus, inclusive as bem-aventuranças e a oração do Senhor, no Evangelho de Mateus deve-se. Mateus aprendeu com seu mestre a verdade interna sobre a prosperidade. E como manifestar suas provisões externas de dentro para fora. 5. No cargo de chefe coletor de impostos, Mateus tinha a alma plenamente desenvolvida para expandir sua consciência de provisões externa, competitiva e árdua para um nível de abundância interno e criativo, o que realizou como discípulo de Jesus. 6. Mateus percebeu que, com o aprendizado que obteve com Jesus em desenvolver sua consciência interna de provisões, a prosperidade chegaria conforme as necessidades surgissem, mas que não haveria excesso dos fardos externos associados à riqueza estritamente material. 7. Jesus não era um carpinteiro sem instrução, mas um homem letrado. Era frequentemente chamado de mestre, termo que significa doutor ou professor. Não apenas conhecia profundamente sobre as leis judaicas, como também era considerado por muitos um mestre e grande iniciado nos ensinamentos pelo Oriente. De qualquer modo, deu a tais ensinamentos interpretações práticas e prósperas, diferentemente dos mestres de sua época. 8. O fato de Jesus ter estudado ou não fora de Israel sempre será questionável. Sendo filho de Deus, sempre fora suficientemente provido de poderes internos da mente e do espírito para conhecer sobre tudo e para alcançar tudo aquilo que foi capaz, além de mostrar a seus seguidores como fazer o mesmo. 9.
Mentes místicas têm buscado a simbologia do sucesso e da prosperidade contida nas escrituras sagradas e que, quase sempre, é apresentada em forma de alegorias. As mais importantes figuras bíblicas eram mestres em psicologia e metafísica que fizeram constantes esforços em ensinar o poder das ações mentais para o sucesso ou fracasso. 10. Não é surpreendente que as massas tenham reagido com forte excitação quando Jesus apareceu, prosperando e curando quem o seguia, oferecendo-lhes esperanças de uma vida melhor. Por razões políticas a vida tornou-se difícil e penosa para os judeus. 11. A bela Galileia foi um próspero cenário para os primeiros ensinamentos de Jesus, começando pelas bem-aventuranças. Distante da conservadora Jerusalém, os livres pensadores galileus receberam satisfeitos tais revolucionários ensinamentos de sucesso, a começar pelas belas atitudes, ou atitudes generosas, do Sermão da Montanha. Capítulo 4. A prosperidade vinda das bem-aventuranças. As atitudes generosas. Alguns dos mais conhecidos ensinamentos de Jesus estão presentes nas bem-aventuranças. Na verdade, suas belas atitudes, também chamadas atitudes generosas, indicam algumas das mais importantes leis dinâmicas da prosperidade já oferecidas à humanidade. Lembre-se de que o termo dinâmica significa espiritual, em sua raiz. Por sua vez, o significado da palavra prosperidade é totalidade. Portanto, suas belas atitudes estão repletas de leis espirituais que conduzem à totalidade da vida. Embora o Evangelho de Lucas apresente apenas 4 bem-aventuranças, a maioria das pessoas prefere estudar as 8 beatitudes detalhadas fornecidas pelo próspero Mateus, Mateus 5, 1, 12, e seguidas por mais 2 declarações igualmente significativas. Além destas, há bem-aventuranças espalhadas por todos os evangelhos. Entretanto, as citadas por Mateus e que compõem o prelúdio ao Sermão da Montanha parecem ter maior impacto. As declarações começam com a indicação sobre o que devemos fazer em primeiro lugar quando a necessidade aparece. Como lidar com a necessidade financeira? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Mateus 5,1, 2. Quando Jesus viu a multidão se aproximar, não suspirou, reclamou ou mencionou problemas financeiros. Em vez disso, 1. Subiu o monte, 2. Chamou seus discípulos, e 3. Ensinou-lhes através de palavras. Perante a necessidade financeira ou um problema, não devemos tratá-los de maneira negativa, mas também devemos subir o monte através de leituras, estudos e meditações sobre pensamentos prósperos. Com isso, elevamos nosso estado de espírito de onde devemos chamar nossos discípulos, pensamentos e sentimentos, e ensinar a eles o que sabemos através de ideias e palavras. Agindo dessa maneira, podemos multiplicar e melhorar aquilo que já possuímos. Pensamentos e palavras de abundância trarão o que nos pertence por direito divino mais seguro e rapidamente do que qualquer outro método. Um empresário escreveu do estado de Washington. Acabo de retornar de uma agradável viagem ao Havaí com meu marido. Vínhamos planejando essas férias por 2 anos, sem sucesso. Então, passei a dedicar alguns minutos de meu dia a ler e declarar pensamentos de prosperidade. Pouco depois, a viagem se materializou. As afirmações que usei foram, sou maravilhosa e apropriadamente provida da rica substância do universo neste momento. Houve ainda outros resultados positivos decorrentes de minha prática. Pouco antes de partirmos para o Havaí, fui informada por meu chefe de que receberia um merecido aumento assim que retornasse. Fiquei surpresa, pois seria antes do esperado, mas adorei a ideia. Na semana de nossa viagem, minha filha conseguiu um emprego perfeito para mantê-la ocupada e afastá-la de certas influências indesejáveis. Alguns amigos me disseram que estou mais bonita e irradiando uma luz interna. Tudo isso atribuo ao meu estudo sobre o pensamento positivo e às minhas declarações de prosperidade. No momento, trilho um novo caminho de luz que traz satisfação no plano interno e entusiasmo no plano externo. A primeira bem-aventurança próspera, um resumo sobre o poder do pensamento positivo. 1. Seja receptivo e esteja disposto a aprender e praticar o pensamento positivo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Alguns especialistas acreditam que essa seja a raiz de todas as
aventuranças, aquela que resume o sentido de todas as outras. Aqueles que interpretam a Bíblia de maneira literal usam essa bem-aventurança para tentar provar que Jesus não acreditava na prosperidade, e que favorecia os pobres. Os pobres literais, na época de Jesus, os pobres, eram abertos e receptivos a novas ideias e estavam dispostos a aprender. A religião judaica era respeitada pelos colonizadores romanos, portanto, o Templo de Jerusalém funcionava normalmente. Segundo as leis de Roma, os sumos sacerdotes recebiam mais poderes do que no tempo do Antigo Testamento, faziam parte das classes mais altas e favorecidas. Por isso, eram isentos de impostos e de outras pesadas taxas às quais o povo era submetido. Portanto, os sacerdotes não desejavam mudar seus tradicionais ensinamentos, que pregavam a obediência diária a 600 leis. Desprezavam os pobres, que, por sua vez, eram obrigados a buscar em outro lugar ensinamentos práticos que os ajudariam a resolver os problemas do dia a dia. Os pobres eram considerados párias pela classe oficial, pois buscavam auxílio em Deus em vez de procurar as igrejas tradicionais ou o governo romano. O pobre metafísico, ser pobre em espírito, significa ser humilde, receptivo, aberto e disposto o suficiente para aprender e aceitar ideias mais elevadas e mais prósperas. O ilustre Salomão foi pobre em espírito, quando orou silenciosamente: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. 1 Reis 3,9. Por sua humilde atitude de receptividade a ideias mais elevadas, Salomão tornou-se não só um dos homens mais sábios da história, mas também bilionário a quem jamais faltaram riquezas e honras. Ser pobre em espírito significa render-se às suas dúvidas, medos e pensamentos sobre o fracasso. Em vez de dizer, não consigo, não sei como, não vejo saída, ou nunca serei capaz, declare humildemente a si mesmo que você é um vencedor. Em seus momentos de quietude e reflexão, medite e declare em voz alta afirmações como: nada prospera mais que o sucesso. Meu sucesso é grande, poderoso e irresistível neste momento. Ou, meu cálice transborda. Ou ainda, grandes melhorias surgem rapidamente em diversos níveis de minha vida neste momento. Todos os dias, de todas as formas, tudo tem melhorado a cada dia. A marca do sucesso está sobre mim. Como um empresário do Texas prosperou. Um empresário do Texas tinha um escritório vago em sua revendedora que não conseguia alugar. Por pressões financeiras, a questão começou a preocupá-lo, mas ele decidiu se render às suas dúvidas e temores, orando humildemente por orientação sobre o assunto. Algum tempo depois, um amigo apresentou-lhe o poder do pensamento positivo. Aprendeu que bons resultados são obtidos através de pensamentos de abundância e sucesso, e não pela insistência em se fixar em todos os problemas financeiros da vida. O espírito do sucesso trabalha por mim neste momento e me sinto guiado, próspero e abençoado em todos os sentidos, foi a declaração de prosperidade que o homem passou a usar diariamente. Em poucos dias, outro empresário apareceu espontaneamente e alugou o espaço na hora, pagando em dinheiro vivo. Conforme o locatário continuava a convidar humildemente o espírito do sucesso a trabalhar por ele, sentia-se guiado, próspero e abençoado de muitas maneiras. Uma nova vida o esperava. A segunda bem-aventurança próspera, a lei básica da prosperidade, diz que o homem deve considerar Deus como fonte de suas provisões. 2. Os problemas, lamentações, podem ser bênçãos disfarçadas, pois levam muitos a buscar orientação e provisões em Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5,4. A lamentação literal, devido ao grande número de guerras, revoluções e perseguições no Oriente, as lamentações eram muito comuns. Os que interpretam a Bíblia de maneira literal normalmente indicam que tais passagens são razão suficiente para que o povo se lamente e entristeça, especialmente se algum ente querido tenha partido do plano terrestre. O luto, até certo ponto, é considerado saudável para a mente, além de um alívio emocional necessário. Um pai amoroso conforta os que o procuram nesse momento. Entretanto, a pessoa que vive se lamentando, imaginando ser isso o que dela se espera, pode retardar o processo de cura e de alívio que o tempo de transição exige. Nessa hora, é importante declararmos nosso desprendimento em relação à alma que partiu, bem como de toda a ligação que mantínhamos com ela, liberto-o completa e livremente, nome da pessoa. Liberto e deixo-o partir.
Sigo em frente e deixo que Deus realize sua obra perfeita para o bem de todos nessa experiência. Essa atitude derrama bênção sobre quem se foi e torna mais fáceis as adaptações de quem ficou. A lamentação metafísica, testes e sofrimentos podem ser benéficos quando nos fazem buscar ajuda em Deus. Abençoados aqueles que conhecem a dor e decidem aprender com ela. O primeiro instinto é de nos rebelarmos contra ela, mas a dor nos faz melhorar, mexe conosco e nos faz crescer. Durante o processo de crescimento interno, que pode ser doloroso, somos consolados. Do ponto de vista da prosperidade, vivemos uma espécie de luto quando problemas financeiros nos fazem buscar orientações e provisões em Deus. Os testes e sofrimentos financeiros podem ser bênçãos disfarçadas quando nos forçam a pedir a Deus para compreender melhor. Crises e aflições são normalmente muito úteis, pois muitas pessoas não se preocupam em conhecer a verdade próspera até que são levadas a tal através de experiências ruins. Como passaram do luto à prosperidade? Uma mulher abandonada pelo marido começou um negócio próspero no Colorado. Fui abandonada por meu marido sem que ele deixasse pensão para meus filhos. Não busquei meus direitos porque decidi deixá-lo livre para reconstruir sua própria vida. Meus filhos e eu preferimos libertá-lo para encontrar-se o que fosse melhor em qualquer lugar. Passamos a declarar diariamente: Deus é a fonte de nossas provisões e temos recebido abundantemente. Foi uma aventura e tanto. Aparentemente, não tínhamos fundos suficientes com que trabalhar, mas, ao orarmos pedindo prosperidade, senti que deveria entrar em um negócio de venda por catálogo. Gosto do trabalho e as crianças adoram ajudar. Conforme continuamos nossas declarações de que Deus é a fonte de nossas provisões, temos prosperado cada dia mais. Encontramos uma maravilhosa maneira de viver livremente. Uma mulher divorciada, sem dinheiro, prosperou na Califórnia. Mais de 4 anos atrás, tomei uma decisão que envolvia um relacionamento com um homem doente, meu ex-marido. A situação fez com que eu constantemente me retirasse para orar, meditar e praticar realmente o amor de Deus. Saí dessa experiência grata por ter vivido tantas bênçãos de onde anteriormente só havia recebido sofrimento. Como consequência, cresci espiritualmente e me tornei mais sábia. Com a nossa separação, realizada de forma pacífica e harmônica graças às minhas orações, fiquei totalmente desamparada financeiramente. Em vez de entrar em pânico, passei a declarar diariamente: Deus é a fonte de minhas provisões e Ele está me mostrando o caminho certo a seguir neste momento. Havia um poder próspero nessas palavras. Hoje, minha renda é suficiente para que eu mantenha a mesma vida que levava antigamente. Uma dádiva de Deus que recebo sem ter de me esforçar muito. Além disso, sou abençoada com outros bens materiais e benefícios. Sei que sou amada por minha família e por aqueles que me cercam. Portanto, mal consigo me lembrar dos problemas que me atormentaram por tantos anos. No passado, costumava tomar para mim a responsabilidade alheia, o que fez com que eu me esquecesse de mim mesma e deixasse minhas metas de lado. Hoje, entendo que não tenho obrigações com nada nem com ninguém, a não ser com meu próprio Deus interno. Tais experiências serviram para me convencer de que Deus é um Pai rico e amoroso que derrama suas bênçãos sobre aqueles que abrem a mente para recebê-las. Um empresário de Utah transformou o sofrimento em bênçãos. Minha alma ainda se eleva quando uso a seguinte oração: Deus é a fonte de minhas provisões e da abundância ilimitada de meus bens agora. Embora tenha um excelente emprego, boas ofertas não param de chegar. Se mais pessoas reconhecessem Deus como a fonte de suas provisões e mantivessem pensamentos de abundância não somente para elas mesmas, mas também para quem as cerca, nunca mais precisariam se preocupar com dinheiro. Aquilo que desejamos para os outros vem em nossa direção. Por experiência própria, percebi que esse é um método maravilhoso para transformar o sofrimento em bênçãos. A terceira bem-aventurança próspera, o poder próspero do perdão e do desprendimento. 3. Os humildes não são fracos quando ousam perdoar e libertar as mágoas do passado, com isso, abrem caminho para receber bens ainda maiores no presente. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5,5. Os povos da época de Jesus confiavam na espada, pois acreditavam que somente a força era capaz de combater a força. No entanto, a guerra sempre trouxe mais sofrimento. Por descrever o segredo de como superar todos os tipos de dificuldade,
Essa bem-aventurança contém uma das mais importantes fórmulas de sucesso da Bíblia. Quando prometeu que os humildes herdariam a terra, Jesus não se referia ao estado de espírito fraco ou negativo que busca a vingança ou a retaliação. Falava dos estados de espírito positivos, educativos e prósperos, que atraem todas as bênçãos. A declaração de Jesus provavelmente surpreendeu a maioria de seus seguidores, já que muitos consideravam os humildes como sendo fracos e indefesos. Entretanto, Jesus sabia que ser humilde significava ser positivo de forma silenciosa, mas firme. Um indivíduo humilde é adaptável, flexível e capaz de aprender. Portanto, ser humilde significa ser positivo quanto aos bens, não resistir a nada e saber que tudo um dia passa. Como a humildade trouxe prosperidade a uma mulher divorciada e amargurada. Ser humilde é negar, esquecer, recusar e libertar pensamentos de dor, perda ou fracasso anteriores. O estado de espírito humilde sabe que a lei divina da compensação produz tantos bens no presente que é capaz de dissolver e obscurecer qualquer amargura, decepção ou fracasso do passado. Muitas pessoas sofrem dificuldades financeiras porque suas mentes estão tão cheias de dor, perda e sofrimento do passado que não há espaço para ideias positivas no presente. Invocar perdas e fracassos passados não só atraem ainda mais prejuízos financeiros no presente como também abrem caminho para problemas de saúde, com a família, amigos e com muitas outras áreas que nos são caras. Uma empresária trabalhava arduamente, mas sofria com repetidas reviravoltas financeiras e problemas de saúde. Divorciada, criticava constantemente com amargura o ex-marido, que a abandonara havia 20 anos. Embora o tivesse processado diversas vezes, nunca recebeu ajuda consistente para criar seus filhos. Era fácil invocar as aparentes injustiças que a vida lhe havia preparado. Somente quando parou de culpar o ex-marido por todos os seus problemas e passou a declarar diariamente: a lei divina do amor e da justiça trabalham perfeitamente em meu favor através de todas as pessoas, e em favor de todas as pessoas através de mim, que sua saúde e suas finanças começaram a melhorar. Ao perdoar o passado, ao se tornar flexível e adaptável no presente e ao persistir no pensamento de que o amor e a justiça divinos trabalhariam perfeitamente em seu favor, muitas bênçãos surgiram. Assim, a humildade cumprirá seu papel de maneira perfeita. Como sentiram os vastos benefícios do perdão e do desprendimento? Lembre-se de que ser humilde é negar, esquecer, recusar e libertar pensamentos de dor, perda ou fracasso anteriores. Uma das melhores formas de se conseguir isso é por meio da prática diária do perdão e do desprendimento. Uma mudança de atitude em relação ao marido deficiente trouxe melhorias. Há 10 anos, meu marido sofre de deficiência física, mas, nos últimos tempos tem progredido muito. Além disso, minha atitude em relação à sua doença melhorou. Inconscientemente, culpava meu marido por sua condição física e por ter me deixado carregar todo o fardo financeiro e a responsabilidade por nosso sustento. Descobri o que estava fazendo para minha surpresa enquanto praticava o perdão. Estava preparando uma lista do perdão e, portanto, passei a adotar uma atitude mais leve e livre em relação a tudo. Depois de 40 anos de casamento, foi um grande passo. Minha vida tem melhorado também. Gosto de meu emprego novo, e o salário é bem maior do que eu esperava. Um senhor do Oregon foi recebido de volta na família. Coisas incríveis têm acontecido desde que comecei a praticar diariamente o perdão e o desprendimento das dores, fracassos e memórias tristes do passado. Recebi um telefonema de meu sobrinho convidando-me para uma festa da família. A primeira em que minha presença era requisitada em 12 anos. A família considerava que eu havia feito um mau negócio com a venda do imóvel de minha mãe. Que bênção foi sentir ser aceito de volta graças ao milagroso poder do perdão praticado por mim e ao qual minha família respondeu subconscientemente. Um grupo de orações do Texas testemunhou demonstrações de cura e prosperidade. Participo de um grupo de oração que tem se reunido uma vez por semana durante os últimos 5 anos. O grupo vem crescendo em número e espiritualmente. Tivemos muitos relatos de cura, incluindo casos de câncer e problemas cardíacos. A maioria deles foi resultado da declaração conjunta da seguinte oração: perdoo e liberto neste momento todas as coisas e pessoas do passado ou do presente que precisam de perdão. Liberto-as e as esqueço. Estão livres, assim como eu. Está tudo esclarecido entre nós hoje e para sempre.
Além disso, vimos demonstrações de prosperidade que incluíram heranças, ganhos financeiros, muitas promoções e aumentos de salário. Não paramos de nos surpreender com o milagroso poder do perdão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.